O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O mundo continua de pernas para o ar, o Brasil inclusive, e como diria o Chacrinha, tudo na mais perfeita confusão. Fica muito difícil fazer qualquer previsão. Vamos às manchetes dos jornais? Não, antes eu vou ler o boletim da CNN. Faz tempo que a gente não lê o boletim da CNN, que está trocando de direção. João Camargo saiu e deve haver um novo diretor na CNN, emissora que eu tive a honra de trabalhar, em que eu tive a honra de trabalhar. Então, tá assim, é um boletim que eles mandam de manhã, 7h30, 8 horas, e que tenta dar as 5 principais notícias do dia. Olha, a CPMI do INSS deve votar hoje o plano de trabalho ou colegiado e analisar os primeiros requerimentos. Estão na pauta os pedidos de convocação de presença obrigatória, não é convite, é convocação, dos ex-ministros da Previdência Social, Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT e comandou a pasta de 2023 a maio deste ano. Carlos Eduardo Gabas, que ocupou o cargo em 2 ocasiões, em 2010 e 2025. José Carlos de Oliveira, que ocupou a vaga de março a dezembro de 2022 e também presidiu o INSS. Um dos principais alvos da oposição na CPI, na CPMI, a convocação de Lupe, foi tema de ao menos 11 requerimentos. Aí, quem foi sorteado, deixa eu ver, o político estava no comando do Ministério quando as fraudes do INSS foram reveladas, que é o Lupe. Ele pediu demissão do governo em 2 de maio. Ontem o ministro André Mendonça, do STF, foi sorteado para relatar o processo. O processo, a esse respeito, não tem nada com a CPMI, que corre no STF. Jair Bolsonaro, a PGR se manifestou na noite desta segunda-feira favorável, olha aí, ao reforço policial na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para evitar fuga e garantir o cumprimento das medidas cautelares. Ainda nesta segunda-feira, a PF pediu ao STF reforço policial na casa de Bolsonaro por considerar uma possibilidade de fuga e refúgio na Embaixada dos Estados Unidos. Quer dizer, estão colocando policiamento lá não para proteger o Bolsonaro, mas para evitar fuga. Ele não fugiu até hoje, teve chances, dormiu na Embaixada da Hungria, pegaram um papelucho sem assinatura, são indicadores, né? Mas nada que comprove, são indicadores, dá para suspeitar que ele iria tentar um asilo na Argentina e agora fala-se que ele tentaria um asilo nos Estados Unidos. Então, é para segurar o Bolsonaro em casa. O Donald Trump anunciou ontem que estava destituindo a diretora do Fed, Liza Koch, por supostas irregularidades na obtenção de empréstimos hipotecários.
ele está de birra com o Fed, porque ele insiste que o Banco Central americano baixe os juros, o que não tem acontecido. Então, ele vai fazer tudo para atazanar a vida do Federal Reserve. Israel, olha aí, olha essa história. O governo israelense decidiu retirar a indicação do diplomata Gali Dagan, para o posto de embaixador de Israel no Brasil. O nome havia sido indicado em janeiro, mas ele até agora não tomou posse, porque o governo brasileiro devia dar o que a gente chama de agreement. Devia dizer sim ou não. Agreement é aceitar a indicação, que geralmente acontece. O que o governo brasileiro fez? Está de birra com Israel também. E, há muito tempo. E o que o governo fez? Simplesmente não respondeu. Simplesmente não respondeu. Ficou o embaixador, um embaixador importante, ele foi embaixador antes na Colômbia, teve uma encrenca lá com o presidente da República, enfim, era um embaixador importante. Aí está aqui, o país do Oriente Médio, aliás, tende a que não deve ter embaixador no Brasil. As relações diplomáticas entre Brasil e Israel passam por turbulência desde o início da guerra com o Hamas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que levou o presidente brasileiro a ser considerado persona non grata em Israel. Tem um componente que muitos dizem ser antissemita no governo brasileiro e, na verdade, as esquerdas no Brasil são sempre pró-palestinas, sempre pró-palestinas. Então, você não vai esperar um gesto de simpatia com Israel por parte do presidente Lula. Eles têm uma visão que a esquerda tem de Israel, de apoio irrestrito aos palestinos, e isso ficou evidente quando o Hamas invadiu Israel, matou mais de 1.000 pessoas, levou outras para seu território, os tais reféns, que a manifestação do Lula foi absolutamente estranha, e no texto não colocou o nome do Hamas. Ele fala sempre em paz e tal na região, não colocou o nome do Hamas. Há uma tendência, eu repito, das esquerdas brasileiras de apoio irrestrito ao Hamas, que prega a destruição do Estado de Israel, e isso recebe a valorosa contribuição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que eu tenho a impressão que, na opinião dele, não terminaria essa guerra nunca, porque a guerra, segundo a análise predominante em Israel, lhe é favorável sob o aspecto político, mantém Benjamin Netanyahu no poder. Então, há manifestações gigantescas em várias regiões de Israel, especialmente Tel Aviv, a favor dos reféns e contra a invasão da cidade de Gaza que Israel está realizando. Uma grande parte da população acha que essa invasão da cidade de Gaza,
Não estou falando do enclave inteiro, estou falando da capital Gaza, que é uma cidade mais estruturada. Essa invasão vai causar, provavelmente, segundo esses observadores, a morte dos reféns. A morte dos reféns. Vamos ver as manchetes. Oposição e Centrão articulam aprovar isenção do IR sem taxação de fortunas. Deu para você entender o que é isso? Quer dizer, ninguém vai votar contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ninguém é bobo em ano eleitoral. Você vota contra. Digamos que você resolva votar em benefício do erário. Não, vamos a política fiscal e tal. Ninguém tem coragem de votar contra um contingente tão grande de pessoas que será beneficiado por essa isenção de imposto de renda. Mas a oposição, que tem força no Congresso, está bolando o seguinte: as compensações. A compensação é a taxação de fortunas. Então, que é toda uma história que não funciona, mas politicamente pode funcionar. E acaba enganosamente transmitindo a seguinte conclusão: nós estamos liberando de impostos as camadas mais pobres, menos ricas, e taxando mais os mais ricos. Menos impostos para os pobres, mais para os ricos. É uma falácia, porque já se fez N contas e essa taxação de fortunas não cobre o buraco que vai ser deixado para a aprovação dessa isenção de imposto de renda. Deixa eu ver o que o Globo escreveu. É o Globo que a gente está analisando aqui. Movimento mira projeto visto como maior bandeira eleitoral de Lula e quer forçar governo a cortar gastos para compensar perda de receita. Então, voltando à vaca fria, você deixa de receber o imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Aí você cria um buraco no orçamento. Aí você diz: olha, vou taxar as grandes fortunas para cobrir isso. Se você não deixa essa segunda etapa acontecer, taxar as grandes fortunas, o que o governo vai fazer? Vai ter, segundo a visão das oposições, que querem fazer é um desaforo para o governo, obrigar ao corte de gastos para compensar perda da receita. Com esse corte de gastos em ano eleitoral, o governo certamente não vai poder atender várias demandas de caráter eleitoreiro, e isso é uma posição, isso é uma providência que beneficia as oposições. Deixa eu ver o que tem. Ataque israelense a hospital mata equipe de resgate. Foi um ataque, aparentemente um erro de Israel. Bombardeios em Khan Yunis, no sul de Gaza. Bombardeio matou 20 pessoas, entre elas 5 jornalistas de veículos internacionais e equipe que atuava no socorro. A ação que Netanyahu chamou de acidente trágico foi condenada até por aliados do premier israelense como Trump. Quando você entra numa cidade, numa urbe, uma cidadela, uma cidade com edifícios, com ruas estreitas, você está sujeito
a esse tipo de incidente. Por mais cirúrgico que você tente fazer o ataque, você está sujeito a isso, e aí as críticas crescem dentro de Israel. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.